Nós vamos ver nesse conteúdo aqui especificamente sobre o Dog Box, a sua raça, o seu temperamento, a sua função. Eu tenho me deparado em alguns canais nos dias de hoje, num contexto onde o Dog Box ele não é um dog de guarda e proteção. Nós falamos no vídeo anterior a respeito da mentira, no contexto do antimanejo, a respeito de situações onde elas parecem ser que a pessoa está tendo um bom manejo com o dog, mas ela não está tendo um bom manejo com o seu dog. Tem aspectos ali do antimanejo, a qual gera acidentes e fatalidades até com óbito. Então a pessoa está tendo um manejo com o dog, onde ela não tem a liderança do dog, onde ela não tem comandos onde possam inibir ou levar o dog a um tipo de comportamento, e a pessoa ainda assim considerando que está tendo um bom manejo com o dog. A gente viu no vídeo anterior uma situação onde o jovem ali perdeu seu tio. Eles, com 2 pitbull, eles moravam ali no mesmo local, o sobrinho e o tio. O tio tinha o convívio com o dog, dormia com os dog, e ele não entendendo o que aconteceu, ele não entendendo porque o dog atacou o tio dele, os dogs atacaram o tio dele e o mataram, sendo que ele dormia com os dog, ele tratava com os dog, ele colocava o dog em algum lugar para as pessoas entrarem ou saírem, e não era o lugar apropriado. A gente pode perceber no vídeo anterior que não é um lugar apropriado para se deixar um dog. Tem uma condição adequada para se deixar um dog, tanto fisicamente como psicologicamente. Você tem que deixar o dog num certo local reservado para ele, e você tem que deixar o dog psicologicamente também num lugar reservado para ele, no seu lugar. E ele não entendia como é que o dog pode ter atacado ali o tio dele, os dogs, a ponto de matar o tio dele, sendo que o cachorro ficava solto, ele dizendo que as crianças passavam a mão. Então ele não tinha esse manejo desse comportamento do dog. O dog está com as crianças ali, está na rua solto e não atacar. Ele não tinha esse manejo. Foi algo que ele deixou ali o cachorro foi mostrando um bom comportamento, uma parte do manejo verdadeiro, mas com detalhes do antimanejo, porque ele não fez esse manejo na dominância e na liderança. Ele não fez esse manejo com comandos do cachorro tá ali com as crianças, do cachorro tá ali brincando, as pessoas passando a mão no dog, o cachorro ali com o tio dele, o tio dele com o cachorro, o convívio com o cachorro não tinha o manejo verdadeiro, tinha antimanejo ali. Então, como eu expliquei no vídeo passado, quando Satanás foi tentar Eva, ele falou mentiras no meio da verdade, distorcendo a verdade, e trouxe o contexto de morte, tanto para Eva como para Adão. E o antimanejo, ele entra de uma forma sorrateira no convívio, no vínculo com o animal. Então, tem circunstâncias que parecem de um manejo verdadeiro, mas na realidade é um falso manejo, porque não está na base da dominância, da liderança que o dono deve ter com o dog, e por consequência a pessoa está achando que está tendo um bom manejo com o dog, mas na realidade é o dog que está tendo um bom manejo com a pessoa. Então são papéis invertidos. Está melhor comentado no vídeo anterior. E a respeito do box, não é diferente. Os vídeos que eu tenho mostrado do box no manejo de guarda e proteção são os vídeos bem antigos, fitas VHS, porque nos dias atuais, a mídia atual, naquele tempo já havia isso a respeito do box, mas hoje muito mais, trazendo um box fora da sua função de guarda e proteção. Isso também
é influência do antimanejo. E no box em si, é mais forte ainda. A maioria dos vídeos que se tem sobre dog box é nesse contexto fora da sua função. E até alguns criadores, adestradores, ao falarem da guarda do box, eles falam de uma forma como que brincalhona, muito descontraída. Não não transmite a seriedade da guarda e proteção do box. Eles se fundamentam muito na parte sociável, com a família, com as crianças. Mas quando chega na parte de guarda e proteção, você não vê transmitindo uma seriedade, a qual deve ser levada em consideração. Então esses vídeos anteriores, mais antigos, a qual eu tenho mostrado, está aí no próprio canal, de manejo, né, da função do box. Esses vídeos mais antigos, eles transmitem a seriedade da função da guarda e proteção do box. Eu já me deparei com situações e comentários onde a pessoa querendo me convencer que o box não era de guarda e proteção, sendo que eu crio o box, meu box faz a função, meu box tem a função, porque é para isso mesmo o dog. Eu tenho o manejo do dog, a qual possa instigar a sua função, porque tem os criadores de algum box têm matado a função de guarda e box do box. E a pessoa querendo me convencer sem provas, a pessoa querendo me convencer sem mostrar algum documento, algum vídeo, alguma coisa que o box não faça guarda. Sendo que o meu faz. Eu mandei meus vídeos para ele, mostrei fatos, e a pessoa querendo lá citar um box lá do tio dele lá, de um parente dele. E eu expliquei para ele, isso é consequência de um mau manejo. Então, a pessoa tem um mau manejo e considera aquele dog como se fosse todos os dogs e aquilo fosse o dog box na sua essência, porque alguém teve um mau manejo de matar a guarda do box. O box, ele é um cachorro que ele gosta muito de morder. Quando eu comecei a fazer treinos com dog box Baruch no pneu, né, dele mordendo ali, ele pega muito prazer, ele tem muito prazer na mordedura. O box é um cachorro que ele gosta muito de morder, ele gosta de puxar, ele gosta de sacolejar, então ele tem muito esse manejo. Então, e no meu canal, algumas pessoas falam a respeito dessa característica do box, de box que eles gostam da briga. Eles foram se soltando, foram entrando nesse padrão, e a partir do momento que o box ele começa a encontrar outro dog e ele começa a morder outro dog, ele tem prazer com aquilo. E a mesma coisa, quando eu tenho mostrado nesse canal os vídeos no manejo de guarda e proteção do box, a partir do momento que ele começa a morder ali o figurante, ele começa ali a ter prazer com aquilo. Ele tem uma alegria com aquilo. Dog box, ele é um cachorro que ele tem prazer na mordedura. Então, quando é um dog bem educado, no manejo correto, ele tem a sua função de guarda e proteção de uma forma excelente, porque é um dog que gosta da mordedura. Balenbai significa mordedor, que é a origem do box, da cruza dele. Então ele é um cachorro que ele foi usado para lutar com touros, com ursos. Então ele tem essa habilidade de morder, de segurar até sua presa não poder se defender mais. Então, quando você vai convivendo com o box, você percebe no cabo de guerra como ele gosta da mordedura. Quando eu estou fazendo ele cabo de guerra, você percebe a alegria do dog, o prazer que ele tem de estar ali mordendo aquilo. E não seria diferente em relação a outro dog ou mesmo a uma pessoa. O cachorro ele tem aquele prazer. O que tem acontecido é que as pessoas têm recebido o anti-manejo, acreditado como é um manejo verdadeiro, elas têm acreditado em mentira como verdade, e a partir desse momento, elas criam box. E elas não acreditando nessa função, elas não trabalham essa função do dog box, na sua função primária de guarda e proteção. Elas buscam criar, porque não há como, um relacionamento humano com o dog. Elas veem o dog fora da sua função de guarda e proteção. Eu disse no vídeo anterior que a relação de amizade humana, ela não existe entre você e o dog. Ela existe, entre aspas,
Uma relação de amizade entre você e o dog, você na liderança, ele o liderado. Você o dominante, ele o dominado. E ali existe uma certa amizade entre você e o dog. Mas não é uma amizade humana, como as pessoas colocam no antimanejo. Principalmente em relação ao dog box, matando, tirando, querendo retirar sua função de guarda e proteção. E nesses casos acontece até alguns acidentes, algumas fatalidades. Eu conheço pessoas que foram passar a mão em box nesse contexto e foram mordidas. Eu já com Baruque, pessoas querendo passar a mão nele, eu avisei a pessoa mesmo assim foi passar a mão no cachorro, falando que era boxe, não mordia. Se eu não estou atento, eu não estou ligado, na hora que o Baruque atacou a pessoa, eu fiz um movimento a qual inibiu o dog de encaixar a mordida na pessoa. Em outra oportunidade, a pessoa entrando aqui em casa, olhou, deve ter visto o boxe, não se preocupou, o Baruque quebrou a corrente e foi atacar. Quando o Baruque foi concluir a mordida, eu dei os comandos e ele cessou a agressão naquele momento, mas por pouco não mordeu a pessoa, a qual não acreditou que o dog ali ia fazer a guarda e a proteção, ia mordê-lo. Então eu citei que o relacionamento que Deus tinha com o ser humano era um relacionamento que Deus tinha de amizade. Deus tinha um relacionamento de amizade com Adão. Não era de dominância, era de amigo. E o relacionamento que Deus tinha com Eva também não era de dominância, era de amizade. A questão da submissão da mulher, quando você olha nas escrituras, ela veio depois do pecado. Antes do pecado não existia isso. Quando fala para a mulher ser submissa, é por causa da rebeldia que houve na natureza da mulher ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. E essa natureza rebelde entrou em Adão a partir do momento que ele também comeu o fruto e entrou em sua descendência, ao ponto de um irmão matar outro irmão. Então aí veio a palavra de Deus para nós recebermos um discernimento da postura que nós não devemos ter. Então tem que ter um esforço nosso também para podermos não ceder à nossa natureza rebelde e ceder à nossa natureza de submissão a Deus. Mas quando não havia o pecado, não havia esse tipo de situação. O homem e a mulher, não tinha essa questão da mulher ser submissa, porque eles viviam numa intimidade, numa amizade tão grande, que isso era natural, era espontâneo. Não precisava ter uma exortação, não precisava ter uma cobrança em cima disso, como temos nos dias de hoje, por causa da nossa natureza caída, da parte inferior humana, que não quer obedecer a Deus. E da mesma maneira, Adão tinha um relacionamento com Deus de amizade. Porque, como expliquei no vídeo, o homem saiu de Deus, da sua imagem e semelhança. A mulher saiu da imagem e semelhança do homem. E os filhos saíram da imagem e semelhança dos seus pais. Mas os animais não. Os animais não saíram da imagem e semelhança de Deus, muito menos da do homem ou do casal. Então, antes do pecado, não existia essa questão da submissão da mulher de uma forma exortativa, e nem do homem em relação a Deus de uma forma exortativa. Não havia necessidade, porque havia uma afinidade de amizade. Cristo veio restaurar essa amizade entre o homem e Deus, entre o homem e sua esposa, entre a esposa e seu marido, filhos entre os pais e pais entre os filhos. Agora, mesmo antes do pecado, já havia questão de dominância do homem em relação à criatura. No caso, os animais. Quando o homem pecou, ele perdeu essa dominância em relação aos animais, porque ele perdeu essa dominância de si mesmo. Ele perdeu o seu relacionamento com Deus, e era o seu relacionamento com Deus que levava os animais a se subordinarem ao próprio homem, pela sua própria inteligência. Eu não adestrar o Baruque, eu não usei agressividade, eu usei a minha inteligência. Eu não usei a minha força física para adestrar o Baruque. Eu usei a minha força psicológica. Então, nesse contexto que vai vir a respeito agora do dog box, o adestrador está passando certos tipos de técnicas que elas já são superadas hoje, pelo conhecimento que alguns adestradores adquiriram no seu manejo cotidiano com dogs, e eles aprimoraram o adestramento, a técnica a qual leva o dog a subordinar-se aos seus próprios comandos.
Uma vez, eu usei um cabo de vassoura para corrigir o Baruque no momento oportuno. Ele era mais jovem, mais novo, estava comendo as coisas em casa, pegando sapato, pegando tudo. E no outro dia de manhã eu vi coisas bagunçadas, eu peguei um cabo de vassoura para corrigir ele. Primeiro ali que o cachorro não ia entender aquela correção. Cachorro ele só entende se você corrigir na hora. Se o cachorro fez uma coisa agora, aí daqui meia hora você vai querer corrigir ele não vai entender. 20 minutos ele não vai entender, 10 minutos ele não vai entender, 5 minutos ele não vai entender. Ele vai entender se você estiver corrigindo ele na hora. Eu fui corrigir ele no outro dia, peguei um cabo de vassoura, ele já estufou o peito. Quando eu trisquei com o cabo de vassoura nele, ele já rosnou. Eu percebi que ali havia um confronto. E como eu não queria perder o cachorro, no caso de haver um confronto entre o Baruque, se ele queresse me agredir e morder, eu não ia poder ficar com o cachorro mais. E eu não querendo perder o cachorro, eu fui estudar e me aprofundar. Aí, graças a Deus, eu conheci o manejo do Jairo Teixeira, do Bandog Brasil. E ali eu fui ouvindo ele, e como eu já adestrava cachorro, como eu já mexia com cachorro, eu consegui perceber as informações dele com facilidade. E comecei a aplicar o que ele estava sugerindo no Baruque. E eu corrigi essa postura do Baruque. Eu não poderia nem pegar o osso do Baruque, que ele já rosnava. E a partir desse conhecimento mais profundo, psicológico, da dominância do dog, e qual a minha postura em relação ao dog, e como eu poderia usar isso ao meu favor, eu consegui inverter essa situação e não precisei perder o cachorro. E o Dog Box Baruque está aí, até hoje, saudável e bem. Então, nesse vídeo pode ter alguma técnica, alguma informação que ela hoje já foi superada, mas não quer dizer que não funcione também. Então você deve perceber aquilo que funciona para o seu dog ou não. Então esse vídeo vai trazer, na sua essência, em relação à guarda e à proteção, do que realmente é um dog box. Como eu estava dizendo, a pessoa querendo me convencer, eu, que adestro o cachorro já tem alguns anos, ainda que seja de uma forma amador, eu que tenho um box dentro da sua função primária, eu que tenho um box que faz guarda e proteção, eu que estudo sobre o assunto, aí uma pessoa que não tem manejo, não tem a obra do manejo, não tem conhecimento de manejo, não sabe o que é um dog box, querendo me convencer que o box não faz guarda e proteção. E eu tenho vários vídeos do meu dog fazendo essa situação. Eu mandei os vídeos para ele, a pessoa ainda falou, não, o seu faz, mas os outros não faz. Parabéns que o seu faz, mas os outros não faz. E eu mandei vídeos de outros dogs que não eram o meu, fazendo guarda e proteção. E aí ele cessou de comentar a respeito de uma forma onde o dog não fazia essa guarda e proteção. Mas quantas pessoas não estão nesse contexto? E quantas pessoas, em relação a outras raças, imaginam que seus dogs não podem atacar? E ele mesmo falou que ele tinha um pitbulls, e os pitbulls dele eram super dóceis, pessoa latia no portão e tudo, mas se as pessoas chegassem para fazer carinho no pitbull deles, os dogs aceitavam. E quantos acidentes nós temos visto com pitbulls? Com a raça pitbull, por falta das pessoas não terem o conhecimento que devem ter a respeito do dog na sua essência de uma forma geral. Então, os acidentes acontecem, eu até expliquei para ele, coloquei no comentário, por causa de pensamentos como esse. A pessoa imagina que o dog não vai fazer guarda e proteção, ela não toma as devidas precauções necessárias para aquilo, de dominância, liderança, de comando, e quando acontece a fatalidade, elas não têm como evitar, sendo que poderiam ser evitadas com um bom manejo, o manejo correto. É sobre isso agora, esse conteúdo a seguir, e boa meditação das coisas de dog e das coisas do alto. Falou, com Deus. O boxer surgiu há mais de 200 anos. De cão que enfrentava touros a defensores de carruagem, o boxer apresenta na guarda um comportamento firme e confiável. Por esse mesmo motivo, é uma das raças que está se firmando como uma das preferidas para a guarda pelas famílias. O boxer ele é um cão muito amigo de todos na família, mas em especial das crianças.
Neste programa você vai ver o boxer em ações de defesa e segurança e na proteção de residências. Vai conhecer a história da raça, seu comportamento e os cuidados específicos para manter a boa saúde do seu cão, além de poder apreciar o padrão da raça, o boxer em exercícios de agility e muito mais. E nós estamos aqui com a Regina Colonelli, que é proprietária do Canil Macorê, né, uma criadora de boxer, e é também a presidente da Sociedade Paulista de Boxer. Regina, como é que está a raça hoje? Como é que é o crescimento da raça? A raça vai muito bem e crescendo. Tá. Isso é ruim ou isso é bom? Quer dizer, na verdade, o crescimento ele tem que estar bem orientado, né? Não, eu acho isso ótimo, porque quando a gente hoje em dia ouve falar em tantos problemas com cães de guarda, e a gente tem uma raça que é basicamente de guarda e de trabalho em número crescente, eu acho que a gente só tem que ficar feliz e agradecer. Foi bom você ter falado na guarda, porque na verdade as pessoas elas têm uma ideia errada do comportamento do cão, do boxer na guarda, né? Por que isso acontece, né? Do que um boxer é capaz de fazer que as pessoas não sabem? O boxer, por excelência, é um lutador, é um mordedor. A sua origem remonta a cães lutadores contra touros, contra ursos. Então o boxer ele tem um temperamento de luta, um espírito de luta. O que acontece é que os criadores priorizaram muito a forma física e a beleza, os concursos, e isso se afastou um pouco dos cães, do espírito de luta e de trabalho do boxer. Então quer dizer que essa história do boxer ser um babá de criança ou só babá de criança não é bem verdade, né? Não é só isso. Ainda bem que ele é uma babá para as crianças, mas ele é um excelente guarda, é um lutador por natureza, originalmente um mordedor de touros. Então um cão que tinha a coragem de enfrentar um touro, ele tem que enfrentar qualquer situação. É completamente inconcebível você imaginar um boxer sem temperamento, tá? Sem um temperamento e um espírito de luta. É isso que nós estamos trabalhando, principalmente os associados desse clube, para que a gente resgate o verdadeiro temperamento da raça e que dê credibilidade às pessoas em adquirir um boxer para a guarda. Porque essa habilidade dele para a guarda, que as pessoas desconhecem, né, tem a ver com seus ancestrais, dos cães mordedores de touro e cães do tipo mastim. Mas isso a gente vai ver um pouco melhor agora. Os ancestrais do boxer foram usados para a caça de animais como o bisão, o javali e até mesmo ursos. Eles tinham muitas das características dos antigos cães de luta, né? Uma estrutura robusta, mandíbula forte, além do espírito de luta aguçado, audácia para a caça e inteligência para cercar e acuar a sua presa. A seleção dos exemplares de maior destreza e inteligência estão nas raízes do boxer, a esta altura chamados de biters ou mordedores. Na Inglaterra, um esporte bárbaro atrai a atenção de muita gente. Numa arena, cães enfrentavam touros numa luta árdua que requeria do cão, além de força, um porte cada vez menor que lhe conferisse agilidade para o combate. Eram os Bullambicers, ou os mordedores de touros. Na Idade Média, há uma classificação por função dos cães. O pesado Bullenbicer, que é um ancestral do mastim, o grande hound, que originou o dog alemão e o dinamarquês, e os pequenos Bullenbicers, que são aqueles dos quais derivariam o bulldog e o boxer. Muito embora a origem do boxer seja inglesa, os alemães foram indispensáveis para a obtenção do exemplar tal como conhecemos hoje, pois a seleção inglesa privilegiou um tipo mais compacto e robusto, enquanto que a seleção alemã perfilou um tipo mais elegante e delgado. Então, da fusão e do aperfeiçoamento dessas características é que obtemos o nosso cão, o nosso boxer de hoje, que é um cão forte, um cão compacto, ágil, seguro, elegante, corajoso e muito amigo.
E agora então a gente vai conhecer um pouco sobre o comportamento do boxer, né? A gente está aqui com o Gilberto Rocha, que é o proprietário do Gama Grass Kennel. Ô, Gilberto, como é o comportamento do boxer? Olha, em geral, o cachorro ele tem um comportamento bastante equilibrado. É um cachorro muito afetuoso, gosta demais de crianças, ele tem um instinto maternal fenomenal. Porém, deve ser falado o seguinte, que um cão com tanta docilidade também tem uma ambiguidade no sentido de ser um eficiente cão de guarda. Não é um cão que simplesmente ataca indiscriminadamente. Ele sabe distinguir situações para ataque, ele sabe presenciar o momento certo de atacar ou de não atacar um invasor, um agressor. Então ele tem como característica principal, em termos de temperamento, como raça, essa ambiguidade, que é entre a extrema docilidade e a extrema agressividade no efetivo de guarda. Tá. Ou seja, tudo isso balanceado por um temperamento super equilibrado. Né? Tá. E no dia a dia, com contato com as pessoas, porque depois a gente vai ter oportunidade de estar visualizando a questão da guarda, né? No dia a dia com as pessoas, como é que ele é? Ele é um cão carente, né? Porque dizem que é um cão carente. Não é que ele seja um cão carente. O boxer é um cão extremamente afetuoso e ele necessita do contato com o dono. Mas ele não tem aquele temperamento pegajoso, né? O temperamento do cão que adora ficar somente. Ele tem a sua independência, ele tem o seu momento de brincar, o seu momento de viver a sua vida de uma maneira independente, mas ele é muito apegado ao dono. Mas não carente a ponto de necessitar de uma manutenção, uma atenção especial para a raça. Uhum. Ele tem condições de gestar a sua vida sozinho. Uhum. Assim. E outra coisa sobre o boxer é que ele é um cão muito franco, né? Ele não é um cão que seja dissimulado, quer dizer, você consegue prever as ações dele, né? É o que dizem em relação a donos e cães, né? Que geralmente o dono tem o mesmo perfil psicológico do cachorro e vice-versa, né? As coisas se misturam. E o cão é bem isso aí, um cão bem honesto na sua maneira de se comportar, na sua maneira de agir, de demonstrar sentimentos, etc. E o temperamento, o comportamento dele, ele vai mudando conforme ele vai crescendo? Como é que é quando é filhote e quando ele é adulto? Bom, como toda raça, ele tem um período, né, de crescimento, de amadurecimento, em que ele tem um temperamento típico de filhote. O boxer ele mantém essa característica de temperamento brincalhão, de filhote, até mais ou menos um ano e pouquinho. Depois é que ele entra no período já de adolescência e maturidade. E o comportamento dele é diferenciado na atitude mais infantil que o cão tem até essa idade. Não no temperamento, o caráter. O caráter é só, desde pequenininho. É da raça mesmo. É da raça e pronto. Agora é lógico, se o cão é um cão de bom caráter, ele vai ser um bom caráter infantil, um bom caráter adolescente e um bom caráter adulto, né? E educando um cão, o que você consegue obter dele? Um cão educado? Olha, o cão educado, a base, né, a meta final é você ter um nível de convivência excelente com o animal, que seja perfeitamente integrado à família, às condições de vida que aquela família tem, já que cada ser humano tem um hábito específico e que o cachorro acaba absorvendo um pouco desse hábito do dono. Acaba absorvendo um pouco desse. Se o dono é boêmio, certamente o cachorro é boêmio, assim vai. Então, o importante também é a gente lembrar assim, que tem algumas coisas básicas que são pertencente a esse adestramento básico, que faz o convívio ser bom, que faz o convívio ser agradável, que faz esse animal pertencer, ser um membro novo da família, que é justamente essas coisas de ensinar... Do dia a dia, né? Você pode exemplificar pra gente, para que as pessoas tenham noção da importância da educação e que elas possam entender como funciona? Problemas recorrentes, como o cão faz necessidades fisiológicas em qualquer lugar. Né? Certo. Isso você teria como resolver na educação, né? Isso é uma coisa básica. Como é que você resolve isso? Por exemplo, olha, é uma coisa já até de praxe, né? Que quase todo criador costuma orientar as pessoas que compram os filhotes. O que condiciona, na verdade, o cão é a vergonha de apanhar, é o momento que você o pega fazendo uma coisa flagrante, errada, e o corrige. Então, quer dizer, aí que vem a história do escândalo, né? Você, não pode, geralmente é uma repreensão através da voz, junto algumas vezes com um tapinha no focinho, que é um órgão sensorial muito importante do cão, e é onde ele tem mais vergonha, vamos dizer assim, onde ele se intimida mais. Mas não é a dor que condiciona. Certo, que ideal mesmo é a energia da tua voz, a tua o ideal é o que você é a repreensão no momento certo. Então, por exemplo, o cachorro tá fazendo xixi ou cocô no lugar errado. Pega ele no ato, não adianta
3 minutos, 1 segundo depois. No ápice, quando ele está fazendo xixi ou cocô no lugar errado. Não pode. Pega o cachorro, põe no lugar, até o lugar onde você quer. Geralmente esse lugar deve ser forrado com jornal. Já está previamente já reservado ali. Porque você condiciona o cão a fazer naquele local em cima de jornal. Que é uma coisa higiênica, fácil de ser limpada. E, como a gente estava pensando, por exemplo, pessoas que têm cães em grandes cidades. Geralmente grandes cidades, pequenos espaços. O cão é um cão energético. Então ele necessita de atividade, necessita de aprender a conviver nesse pequeno espaço. No caso de o lugar onde ele faz xixi e cocô, é muito mais tranquilo se o cachorro é educado, se ele faz no lugar, ele permite um convívio civilizado, vamos dizer assim, né? E roer objetos, né? Que também é outra coisa que também incomoda, é muito recorrente. Olha aí, o fato de roer objetos em filhotes, principalmente, significa o quê? O cão já tem um ímpeto natural de mastigação, de lapidação dos dentes, por causa de tato, esse tipo de coisa. Então o que você deve oferecer é substitutos e o mesmo processo de repressão se faz para objetos que ele não pode tocar. Tipo roupas, jardim, mas você tem que oferecer um substituto, porque nesse caso não é uma peraltice, é um ímpeto natural do cão roer. Por causa da formação dos dentes e tudo. Então você tem que oferecer um substituto, tipo ossos de couro, ossos de verdade, geralmente são pré-cozidos e para que não haja verminose, esse tipo de coisa infectando o cão. E usam muito objetos de plástico, tipo bichinhos, bolinhas, esse tipo de coisa também funciona, desde que não sejam de durabilidade ruim ou material muito frágil, porque daí o cão pode destruir esse objeto, ingerir e fazer mal. Né? Gilberto, você falou que o boxer, né, ele é um cão que ele tem muita energia, né? E ele necessita também de muitos exercícios físicos, né? Então é importante a questão do espaço físico, né? Porque senão isso acaba atrapalhando também na educação, né? Porque depois ele vem querer extravasar no dono toda aquela repressão que ele sofreu. Exato, porque toda raça canina tem uma tendência, tem uma manipulação humana pela qual a raça se cria uma raça e ela tem uma função. E o boxer é idem, é um cachorro muito energético, é um cachorro de guarda, etc. Ele necessita desse espaço físico para gastar energia. Como você disse, quando isso não acontece, geralmente é aquela coisa do cachorro, ele fica guardando aquela energia toda. E chega uma visita, chega alguém diferente, o cachorro quer extravasar, quer brincar, um cão muito amoroso, um cão muito dado. Daí ele quer extravasar. Ele quer... E como é que você corrige isso, né? Como é que você vai poder tirar esse comportamento do cão ficar pulando em você ou nas visitas? Existem dois fatores, tá? Que são assim análogos, que seria o primeiro, condicionamento, e o segundo, oferecer um nível de vida, um nível de atividade física excelente para o cão, mesmo ele morando em apartamento ou espaços reduzidos, quer dizer, você oferecer uma atividade para que esse cão tenha uma vida saudável. Além disso, na educação, você teria que, por exemplo, existe aquela coisa do cachorro que queria manipular numa visita, pular em pessoas que chegam na casa. A gente corrige, repreendendo o cachorro com um tom de voz energético, e geralmente assim, impedindo a ação dele, ou seja, ele vai tentar pular, você impede, ou com a mão, ou com o pé. Ele vai tentar pular, geralmente a gente usa ou a ponta do pé para tocar o peito do cachorro, para ele sentir que existe um obstáculo. Nisso não há nenhum tipo de agressão. Não, você está só impedindo que ele pule, né? E repreendendo. Você não está chutando o animal, você está tocando, e ao mesmo tempo que você toca, você fala não, energicamente para ele poder... É aquilo que eu falei do condicionamento do susto, do cão assustar com a atitude e não machucar o cão. Então você pode fazer isso de maneira que ele entenda que você não gostou daquela atitude e que você tem poder para impedi-la. Nesse momento o cachorro compreende, boxer é uma raça muito fácil de compreender, ele compreende. Vai entender que não é para ele bastam 2, 3 vezes, no máximo, quase sempre todos os boxers já sabem, já não tomam mais essa atitude.
Bom, e pra gente conhecer um pouco mais a fundo o Boxer na guarda, né, para saber do seu comportamento na guarda, a gente veio até a empresa Pires de Segurança e a gente vai conversar com o Rangel, que é coordenador administrativo do Canil. Rangel, você muitas vezes falou da boa qualidade do Boxer para guarda, né? Por que você acha que o Boxer ele desempenha bem o papel de guarda? Bom, atualmente por causa do porte desse animal. O animal atual para segurança, ele deve ter o porte de médio para grande devido à velocidade. Hoje um animal ele está empenhando um serviço de guarda sobre a mira de uma arma. Muito difícil alguém invadir uma casa com um pedaço de pau ou até mesmo com uma faca. Armado, né? Exatamente. Então nesse momento você precisa dar as melhores condições para que aquele animal reaja naquele devido instante. Tá. Qual seria a melhor forma desse animal prestar esse serviço? Primeiro, estar em forma, né? Ser um animal que teve uma infância que passou pela sua fase de calcificação, com medicamentos, complexos vitamínicos, para que reforce a estrutura óssea desse animal. Tá. Tem uma boa constituição física. Exatamente. Né? O Boxer ele tem isso, ele tem um aspecto intimidatório, ele tem uma cara que pode até assustar. Além disso, como é que ele funciona na guarda? Ele é um cão super excitado, ele é um cão sob controle? Ele é um cão muito ativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse cachorro ele tem uma excelente resistência física, é um animal excelente para prestar seguranças em indústrias. E o que pode esperar alguém numa residência normal, né? O que você pode esperar do seu Boxer para a guarda? Olha, vocês podem esperar com relação a invasores, uma reação rápida e certeira. É um animal muito forte, é um animal que tem uma pegada muito, como é que se diz assim, muito destrutiva, mesmo porque tem a coisa do impacto também, da propulsão, né? O Boxer ele tem uma propulsão é um animal muito grande, denso, é um animal veloz, que tem muita tração e muita velocidade. Então, quer dizer, numa área, vamos dizer assim, hoje em dia uma área de um terreno, às vezes é 20 por 5 ou 20 por 10, que é o padrão, você tem uma reação pronta. É um animal que tem um apego muito grande aos familiares, né? Tem um instinto de caça, que isso é revertido para o instinto de proteção. E esse apego vai fazer com que esse animal tome. Tá. E ele é um cão de latir muito? Olha, veja bem, o latido hoje é controlado pelo adestramento, né? Mais, menos. Pode ser um animal que não tenha esse treinamento, ele possa latir mais. A tendência de um cão não adestrado desta raça em específico é latir mais. Tá. E a questão da mordida do Boxer? Parece que ela é muito, muito grande, né? Normalmente o que se fala, né, é que pela formação da mandíbula do animal, ele morde e trava a sua mandíbula, né? Só que na realidade o que interessa mesmo é a musculatura da mandíbula. Esse animal tem uma musculatura muito forte, se treinada ainda, pode se tornar muito mais forte, e uma pegada com certeza partiria um osso do braço ou da perna. A situação é a seguinte, todas as pessoas acham o seguinte: vê um cachorro, um Boxer, com uma criança pequena, numa praça, num shopping, não importa, num lugar público, e ele tem um instinto maternal tão dócil, tão alegre, tão brincalhão, que a pessoa fala: nossa, o cachorro é lindo, é maravilhoso, mas eu não sei se ele seria eficiente na guarda. É exatamente aí o ponto onde se pega a dificuldade de entender a raça Boxer, porque ele não é um cão, é o que eu falei no começo, ele é ambíguo no sentido que ele pode passar da extrema docilidade à extrema ferocidade, assim, no instalo. Mas é essa ferocidade controlada. Então eu considero o Boxer um cão eficientíssimo na guarda. E ainda que passe desses extremos, ele o fará conscientemente, né? Na verdade, não é pura e simplesmente porque ele desconfiou e aí ele vai atacar, ele tem controle, né? Não, é o que eu estou falando, você tem dois extremos, a docilidade e a ferocidade. E no meio desses dois extremos você tem um temperamento hiper equilibrado. Que é dificilmente você vê um Boxer, por exemplo, agredir uma criança eu nunca vi. Um cães Boxer, porque existe a diferença entre as pessoas que criam corretamente, que criam seguindo um padrão, seguindo uma instrução, uma cultura sobre a raça, e aqueles que cruzam cães de machos e fêmeas à torta direito. Então o verdadeiro Boxer, desde que seja bem criado, bem educado, é o contrário. As crianças podem
tem crianças que até agridem o cão, mordem o cão e ele não reage. Porque é uma qualidade, né? Porque, na minha opinião, é uma qualidade. Eu, por exemplo, na minha casa não iria gostar de um cão que agredisse indiscriminadamente uma criança ou uma visita. Eu acho que esse não é o cão de guarda, esse é um cão incômodo, neurótico. Você quer um cão de guarda que agrida quando ele tem certeza que aquela atitude é uma atitude de invasão. Eu queria saber, como é que são as atitudes do cão na guarda? Se ele é um cão que ele ataca, se ele é um cão que espera, se ele é inteligentemente, se ele é inteligente o suficiente para esperar uma invasão, ou se ele já ataca, como é que ele funciona na guarda? Então, é o que eu chamo o seguinte, eu acho que o boxer é um cão de, como é que eu vou dizer assim, temperamento é uma coisa que pode ser calibrado, como se fosse uma máquina de precisão. Eu acho que o boxer tem essa calibragem sempre na medida certa. Porque ele não é um cão que, se ele se depara com o invasor, ele vai latir e vai para agredir. Ele vai primeiro testar, observar, para ver até que ponto essa pessoa pretende fazer agressão. Quando ele constatar, então, que a agressão realmente é efetiva, aí ele parte para o ataque. Ele não é um cão que, por exemplo, se o padeiro chega e bate palma, ele vai sair pegar o padeiro. Ele não é esse tipo de cão. Ele é um cão que ele vai testar se existe uma atitude de agressividade naquela pessoa, uma invasão, mexer num objeto do proprietário, esse tipo de coisa, que ele considera também dele, ele considera o terreno dele, o carro, bicicleta, essas coisas que estão dentro da propriedade como dele. Então aí sim ele vai partir para a guarda, mas ele não é um cão que late ou que morde assim indistintamente. Ele vamos dizer assim, ele raciocina para fazer um ataque. Não é um cão que tem autoconfiança a ponto de se tornar imbecilizado no ataque. Ataca de qualquer maneira sem a torta direita, né? Exatamente. Então, quais são as características de um bom cão de guarda? Equilíbrio, velocidade, tamanho médio para o grande, não é? E principalmente uma boa carga de adestramento, uma qualidade de adestramento também, ou seja, esse animal ele deve ser treinado. Normalmente aqui no Brasil o cachorro mordeu, ele já está bom, mas o morder não é sinônimo de eficiência na guarda, né? É simplesmente o desfecho de uma reação, mas como se finaliza, né? O grande finale é esse animal largar o elemento quando solicitado, né? Prestar a revista, se esse elemento reagir, o animal atacar novamente. Atender prontamente a todos os comandos, né? Não apenas a esses comandos. E como é que fica a responsabilidade, então, de quem tem um cão de guarda? Bom, de quem tem um cão de guarda, hoje em dia existe... Bom, a lei já prevê uma responsabilidade civil sobre isso, né? E é grave e é muito penoso a pessoa tentar, como é que se diz assim... fazer um cão de guarda por fazer. Não observar, né, esses conceitos básicos, né, de harmonia, né, para que se viva em sociedade. E mesmo um cão de guarda, ele vive em sociedade, né? Ele só vai atuar o respeito quando houver a necessidade. É um cão que, quando sai, mesmo por melhor que esteja adestrado, ele saia sendo portado por uma guia, um enforcador, não uma coleira, um enforcador. Você ter realmente noção daquilo que você fez, porque a pessoa hoje em dia que está pagando, ela não quer ter o problema de acompanhar o adestramento. E é como um carro, você tem que dirigir, não eu dirigir e você receber a carta. Então o que acontece? O cachorro tem todo o treinamento, mas ele não tem a voz ativa sobre o animal. O que acontece? De repente você está saindo, ocorre uma tentativa de assalto, você usa o cão, ou o cão tenta lhe defender, e na hora de largar. E se não for a pessoa correta? Então a gente vai ver agora exercícios de defesa em campo aberto, e depois a gente vai dar uma olhada então numa simulação e invasão à residência.
Doutora Kátia, e com relação ao boxer, quais são os cuidados específicos? Bom, antes de mais nada, quando você for comprar o seu filhote boxer, você sempre deve procurar um canil idôneo. Isso é muito importante porque é uma raça bastante difundida, então você vai encontrar boxers dos mais variados preços. Isso já é clássico, né? Você está procurando pessoas... Então, o canil idôneo é muito importante. O seu filhotinho, a gente tem que tomar cuidado principalmente com alguns problemas característicos. O primeiro deles, que eu poderia citar para você, é o entrópio, que é quando você tem a pálpebra inferior ou a superior, ou ambas, para dentro dos olhos. Então, esses cílios ficam raspando. Tá, isso machuca e deve ser corrigido cirurgicamente. Tá. Existe possibilidade de você prever isso? É importante que a gente justamente conheça os pais, porque isso pode ser uma coisa que é de linha familiar, que a gente chama. Então é importante você saber, porque quando você tem um cachorro adulto, o criador que é idôneo, ele sempre vai te contar se ele tem problemas ou não na criação. Tá. Então é importante você saber. Com relação aos aprumos, como é uma raça de guarda, é muito importante a boa alimentação para você evitar qualquer tipo das doenças que a gente chama de doenças de crescimento, que são principalmente relacionadas à alimentação. Então a alimentação adequada para um cão de guarda é muito importante para a raça boxer. Tá. E a catarata? A catarata é uma doença também que pode atingir a raça, normalmente nos cachorros de mais idade. E é como a catarata humana, é a mesma coisa. Eu talvez não seja a pessoa mais indicada, mas hoje existem até oftalmologistas veterinários que fazem diagnóstico precoce e também fazem o que a gente pode até o exame preventivo antes do animal entrar em acasalamento, para ver se ele não é de uma linha familiar que possa passar a doença. Então a prevenção seria o cuidado na seleção dos animais. Exatamente, né? A seleção é primordial, principalmente numa raça que é bastante difundida como a raça boxer. E isso que você falou é muito importante, né, de da atenção do proprietário com o cão, de estar sempre passando a mão no cão, porque aí você percebe algo diferente, certo, né? A pelagem do cão é um fator assim, a gente fala até que o pelo, ele praticamente ele mostra para você o estado geral do seu cachorro, né? Então, por exemplo, o cachorro que tem um pelo que ele não é brilhante, é um pelo que cai muito, ou você nota falhas no pelo, você sabe que tem, é um indício de algum problema que possa vir a acontecer, né? Então, escovar é muito importante, manter o cachorro sempre limpinho. Você pode, normalmente, nos cães de pelo curto, a gente costuma dar banho uma vez ao mês, né? Mas óbvio que se ficar solto no jardim e tudo mais, você tem que mantê-lo sempre em ordem, né? E os cuidados gerais, de maneira geral, são esses. Doutora Kátia, você falou dos aprumos, né? Como é que fica a questão do piso do cão e também do espaço físico? Certo. É um cão que a característica dele é um cão de guarda. Como todo cão de guarda, ele precisa se exercitar e isso exige que ele tenha um espaço, pelo menos um quintal razoável numa casa, para ele poder se exercitar, correr, fazer musculatura, principalmente musculatura de peito e antepeito, né? Que é um cachorro que não se desenvolve. E os aprumos, a importância do piso é muito importante também, porque se for um piso liso e ele se tornar um cachorro relativamente pesado, ele vai ficar com os aprumos tortos. Isso aí é certeza absoluta. Então o piso tem que ser sempre um piso áspero ou jardim, grama, que é o que a gente... aderência exatamente, e a possibilidade até dele ter por exemplo, um piso, o jardim, às vezes tem até algumas angulações para ele poder aprender a se movimentar e tudo mais, mas o piso e o espaço são bastante importantes. Tá, você é cardiologista, né? O boxer, ele tem mesmo doença? Tem, ele tem uma doença que é descrita na literatura e a gente tem certeza absoluta, que chama-se cardiomiopatia do boxer. É uma doença do músculo do coração, que afeta principalmente a raça boxer, além de outras raças, existe já descrita na raça Doberman e na raça Cocker Spaniel. Cada uma tem uma característica diferente com relação ao diagnóstico propriamente dito. Tá.
E o que você pode fazer para se prevenir desses problemas cardíacos? A gente, mais uma vez eu friso o seguinte, é muito importante a gente conhecer de onde vem o seu cachorro. Tá. Né? Porque o histórico familiar, a linha familiar hoje, inclusive, o American Kennel Club já tem uma linha de pesquisa que eles estão fazendo um mapeamento genético desses cachorros que apresentam cardiopatia. Tá, mas mesmo assim, mesmo com todos esses cuidados, você ainda corre o risco de ter um cão com problemas cardíacos. Isso é inerente à raça. Tá, mesmo, e aí como é que você pode fazer para se prevenir, né? Qual é a profilaxia? O que a gente orienta os proprietários é o seguinte, a partir de uma certa... Porque o problema ou ele vai se manifestar numa idade precoce, por volta dos 12 meses, ou ele se manifesta no animal acima de 4 anos. Então o que a gente sugere ao proprietário quando o seu cachorro, se ele, por exemplo, na idade do adestramento, né, que ele inicia o adestramento por volta de 8 meses, 9 meses, se ele é um cachorro que começa a ficar cansado facilmente, ele se nega a fazer os exercícios, pode ter a língua um pouco mais roxa, você deve levar para fazer os exames preventivos. Primeiramente, um raio-x do tórax, um eletrocardiograma e agora que a gente já tem profissional hábil a fazer, também um ecocardiograma. Tá. Isso para você detectar um problema. Agora, o que eu posso fazer para que o meu boxer ele esteja para prevenir mesmo? A prevenção da doença de exercícios físicos. Não, a prevenção da cardiomiopatia ela praticamente não existe. Tá, então o que você pode fazer é o diagnóstico precoce da doença, e fazendo esse diagnóstico precoce você tem uma possibilidade de sobrevida maior do seu cachorro. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maior a possibilidade você vai ter desse cachorro ter um período de sobrevida e uma qualidade de vida adequada. E diante de tudo que a gente falou aqui, tem mais alguma coisa que seja específica do boxer? De doenças? Olha, as doenças de maneira geral se manifestam em quase todas as raças. Como é um cachorro de pelo curto, ele é um cachorro que é propenso, por exemplo, até o que a gente chama de seborreia, que seria aquela caspinha que dá no pelo. Então, mas tudo isso é bastante fácil de ser diagnosticado e tratado, né? Então eu acredito que as doenças principais realmente são, para mim, a principal, não querendo fazer jus à minha especialidade, realmente é a cardiomiopatia. Porque é o que faz com que o proprietário não vá ter a possibilidade da cura. Ele vai ter simplesmente a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do cachorro. Tá, e está sempre então em contato com o veterinário para estar orientando a criação. Certo. Tá bom? Obrigado. Regina, fala pra gente então, por que é tão importante observar o padrão da raça? Bom, porque é através do padrão que você vai regulamentar a raça, vai definir um tipo desejado, tanto fisicamente, como um temperamento, como função. Então são as leis que regem a raça. Tá, porque senão também fica desnorteado. Aí qualquer cão, vão dizer, aquele é um boxer e não é um boxer. Exatamente, qualquer cor, qualquer tipo de temperamento, qualquer função. Quer dizer, cada cão tem uma função aí não específica. Existe raça, né? Não vai existir raça se não houver a observação do padrão. Por isso é fundamental sempre que o criador encare com seriedade o padrão, para que não hajam problemas de desvios, tanto comportamentais quanto físicos. Quer dizer, o que mais se deseja
num cão é que você olhe e reconheça aquele indivíduo como da sua raça, um exemplar típico, tanto fisicamente quanto como caráter, como temperamento. E aí você acaba adquirindo um cão, você já sabe o que você vai poder esperar desse cão quando ele estiver maior e tal, né? Perfeitamente. Então tá bom, então vamos conhecer um pouco mais a fundo aí o padrão da raça. Aparência geral. O Boxer é um cão de porte médio, de figura quadrada, compacto, robusto, de musculatura definida, nitidamente desenvolvida. A altura medida da cernelha ao chão para os machos situa-se entre 57 e 63 centímetros e para as fêmeas entre 53 e 59 centímetros. Os machos não devem pesar menos de 30 quilos e as fêmeas devem ter aproximadamente 25 quilos. A cabeça é bem proporcionada ao tronco, sem parecer leve ou pesada. O focinho, mais largo e poderoso possível, sem destoar da proporção com o crânio, que pode ser percebida de qualquer ângulo. O stop, que é a depressão entre os olhos, formado pela cana nasal e o frontal, deve ser bem marcado. A trufa fica um pouco mais alta em relação à raiz. É larga, preta, levemente arrebitada, com narinas largas, separadas pelo fino sulco mediano da trufa. A pele não apresenta rugas, entretanto, com o movimento natural das orelhas, pode haver formação de rugas. O Boxer é naturalmente um prognata. O queixo nitidamente projeta-se à frente do lábio superior, visto de frente ou de perfil, mas nem por isso assemelha-se ao Bulldog. Os incisivos inferiores e a língua devem ficar ocultos quando a boca estiver fechada. Os caninos são de bom tamanho e bem afastados. Os incisivos, 6, são bem alinhados, sendo que os superiores formam um leve arco e os inferiores são retos. Os olhos são marrom escuros, com a orla das pálpebras escuras também. Seu olhar é de uma expressão enérgica e inteligente, sem ficar com expressão carrancuda. As orelhas, preferencialmente pequenas e delgadas, apresentam inserção alta. Em repouso, pendem rente às faces. Em atenção, voltam-se para a frente. E quando cortadas, são portadas eretas. O pescoço é forte e musculado, de seção redonda, comprimento e largura médios, sem barbelas. Apresenta uma nuca bem evidenciada por uma curva elegante. O tronco é compacto, com membros retos. Sua formação é quadrada, isto é, a horizontal da cernelha e as duas verticais, uma tangenciando a ponta do ombro e a outra a ponta do isquio, formam um quadrado. A cernelha é bem marcada. A linha superior é reta, dorso e lombo curtos, largos e bem musculados. A garupa, levemente inclinada, é larga com arqueamento muito suave, quase reto. Peito e antepeito profundos, descendo ao nível dos cotovelos, e igual à metade da altura da cernelha. A linha inferior descreve uma curva elegante, ligeiramente magra. A cauda, de inserção alta, é amputada e fica acima da horizontal. Vistos de frente, os membros anteriores devem ser retos e paralelos, as patas pequenas e redondas, compactas, com almofadas plantares resistentes. Membros posteriores. Vistos por trás, nota-se uma musculatura muito forte, com relevo bem modelado. As coxas são longas e largas. As patas são levemente mais longas que as dos anteriores, com almofadas robustas. O pelo é curto, duro, brilhante e bem assentado,
nas cores castanho em diversas tonalidades e tigrado. Marcações brancas não devem ser proscritas, podendo até mesmo ser muito agradáveis, até 1/3 do corpo. Boxers brancos estão fora do padrão da raça. A movimentação do boxer revela sua nobreza, é enérgica, vigorosa e com muita propulsão. Caráter. Sua profunda lealdade ao dono e sua coragem como defensor e guardião já são de conhecimento de todos há muito tempo. É dócil no meio familiar e desconfiado com estranhos. Seu temperamento é alegre e amistoso nas brincadeiras, mas transforma-se decididamente diante de uma missão de guarda. É um cão franco em qualquer idade, jamais falso ou traidor. Bom, o trabalho que vocês vão ver a seguir é um trabalho de Schutzhund, né? Que é feito com um boxer. Quem preparou esse cão foi o Moura, que está aqui com a gente. Moura, como é que é trabalhar com boxer? É como qualquer outra raça da categoria, né, de cão de guarda. Cão bastante gostoso de se trabalhar. Um cachorro bem gostoso de se trabalhar, como os outros. Tá. Diferente a característica, que é a característica do boxer, mas é bastante bom de trabalhar. Uhum. Ainda assim, mesmo com essas diferenças não atrapalham no adestramento? Não, de modo algum, de modo algum. Ele só tem as características diferentes, né? Uhum. E a imprensa aí tem levado o boxer como um cão somente para criança, por ele ser muito dócil e tal. Mas não, ele é um cão como outro qualquer. Como outro qualquer. Que bem adestrado pode estar executando as funções de proteção e tudo mais, né? Você participa também de competições, né? Já teve sucesso com boxer? Sim, eu já fui aprovado com esse boxer e uma pontuação muito boa. E pretendo elevar o grau de adestramento para CG1. Acho que ainda esse ano eu pretendo já estar competindo CG1 com ele. Tá bom, então vamos dar uma olhada então no trabalho de Schutzhund realizado com boxer.
Bom, e vocês puderam acompanhar então todas as qualidades, né, que fazem do boxer um excelente companheiro e também um excelente cão de guarda. Regina, como é que fica a questão do cão mordedor, né? O que o proprietário pode fazer para se ver livre desse problema? Bom, o que nós aconselhamos é que o criador selecione bem o plantel, que se preocupe com estrutura e temperamento, tá? Que não se preocupe só com o lado estético do cão, mas que se preocupe também com o caráter. E que o novo proprietário, ao escolher a raça boxer e procurar um criador, também selecione esse criador, visite vários criadores, para que ele não se arrependa mais tarde de comprar um animal e esse animal não corresponder às expectativas do padrão. Tá, e depois de comprado um cão, observando esses cuidados, como é que fica a questão então da educação? Olha, é fundamental que o novo proprietário se oriente. Hoje nós temos uma literatura bem maior do que no passado, filmes, para que ele possa educar e trabalhar o seu boxer. Além disso, que se associa a um clube de raça no seu estado, que vai lhe dar toda a orientação. Para que ele tenha uma boa educação, consequentemente um bom adestramento também, né? Exatamente. Tá. E fundamental que se associe a um clube, né? Nós da Sociedade Paulista do Boxe organizamos exposições, debates, já fizemos simpósios sobre a raça e é muito importante orientar os novos proprietários. Tá. E tudo isso que a gente está falando, desde a escolha do filhote até a educação e adestramento, faz parte da posse responsável, né? Para que você tenha um cão em condições de conviver em sociedade, né, e de atender ao que se espera dele, né? Tudo isso faz parte de uma cultura sinófila ainda incipiente aqui no Brasil, mas que a gente espera que com o tempo isso possa ganhar mais adeptos e as pessoas saibam mais sobre sinofilia. Obrigado, Regina. Eu é que agradeço. Por ter participado com a gente. Obrigado, Belo. E até o nosso próximo programa. E vocês notem que no final da entrevista, ela tá ali no controle da cabeça do boxe. Você vê quando ele vai dar o tapinha no boxe, ela tá dominando ali a cabeça dele. Em todo momento, ela tá ligada ali, tanto no dog como no entrevistador. Ó, reparem, ó, ela tá no controle da movimentação do dog. Ela tá conversando com ele tá conversando com ela, mas ele é uma pessoa estranha e ela sabe que o dog pode atacá-lo. Mesmo ela sendo profissional da área, com canil, com bagagem, com adestramento, mesmo isso sendo quase impossível, um dog nesse nível de manejo com um profissional, mas ainda assim, ela sabendo que isso não pode acontecer, entre aspas, ela sabe que o cachorro pode ter uma atitude imprevisível. Então ela está sempre controlando ali, ó. Ele passou a mão, ela segurou mais firme agora. Então ela está ali na dominância. Então são detalhes que pessoas leigas que não estudam, que têm um antimanejo como o manejo correto, elas não se atentam, elas não percebem. E um profissional, ele percebe detalhes. Um profissional já percebe quando está tendo erro no manejo. Só dele olhar, só dele conversar com alguém, ele consegue discernir que está tendo um mau manejo. Então, assim, ele tem uma visão mais clínica das coisas. Olha lá, ela bate nele, ó, tipo assim, tipo como que para acalmar ele. Aí ela tá ali fazendo ali um carinho nele ali. Mas tudo isso ali, ela tá exercendo, olha lá, ele passou a mão, ela já botou a mão na cabeça, como que ele para segurar a cabeça dele, caso ele virasse para morder. Então são esses detalhes que o antimanejo não traz. Só o verdadeiro manejo pode trazer para você. Beleza? Fique mais um pouco aí sobre mais algumas informações do Dog Box, agora eu vou comentar agora. Beleza? Falou, fique com Deus, tudo de bom. Solta!
Pega! Solta! Livre! Ele quer morder. Nem o livre ele tava querendo. Dog Box, ele é um cachorro que ele gosta de morder. Então, como eu não adestrei o Baruch com figurante e não adestrei ele brigando com os outros cachorros, então ele não pegou esse manejo. Porque se eu tivesse treinado ele com figurante, rapidamente ele teria prazer pelo manejo. Se eu tivesse treinado o Baruch brigando, ou se ele fosse um cachorro que se soltasse e brigasse, com certeza também ele ia pegar prazer com esse manejo. Já falei várias vezes, repito, eu tive outro box, eu já ganhei ele adulto, ele rajado, que eu caminhava com ele, ele chorava pra me soltar ele, pra ele brigar. Mas ele não me puxava na guia, ele não ficava me puxando. Ele via um cachorro e ficava e olhando pra mim, olhando pro cachorro. E eu não entendi aquilo. Eu até pensei que ele tava com medo dos cachorros. Falei, ele tá com medo dos cachorros, ele tá chorando. Aí eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos nessa época. Aí eu soltei ele pra ver se realmente ele tava com medo. E quando eu soltei ele foi pra cima do cachorro já devastando. E eu tava começando ali no manejo, era o meu segundo dog que eu tava adestrando. E pra mim ter certeza, eu fiz isso outras vezes. E realmente o cachorro chorava pra poder brigar. Então, era um cachorro que ele foi treinado, ele já era praticamente adestrado aquele cachorro. Mas eu não sabia os comandos a qual ele recebeu, o nome. Mas ele já andava junto, ele já sentava. E eu peguei ele já adulto. Um amigo meu achou ele na rua e levou ele lá em casa. Perguntou se eu não queria criar, eu falei que queria. E eu já estava até orando por um cachorro adulto. Eu falando, Deus me dá um cachorro mais adulto e tal, que eu não tenha tanto trabalho como você tem com filhote. Eu já tinha uma Doberman. E eu tinha errado no manejo dessa Doberman. E eu queria outro cachorro que não tivesse o erro, né? Eu queria trabalhar aquilo e ele já veio e foi trabalhado. E eu orando uns 2, 3 meses, pedindo a Deus. E eu tava trabalhando, eu não tinha tempo pra estar adestrando cachorro desde pequenininho. Então, assim, eu queria um cachorro macho. A minha Doberman era fêmea, eu queria um cachorro macho, com mais porte, com mais pegada, enfim. Aí 2, 3 meses orando, quando eu cheguei lá em casa, tá esse box lá. E amanhã, ó, o Fernando trouxe pra você esse cachorro. O cachorro, ele... Lá tinha um portão de ferro. O cachorro, ele se pendurava no portão de ferro com as presas, com as patas suspensas e balançando o portão, se balançando no portão, com a cabeça torta, virada, com os dentes travados no portão e balançando. E se balançando no portão, eu olhava aquilo ali, falava, o dog segurando grade de ferro com a boca, balançando, tipo querendo arrancar o portão. Mas quando eu vi o cachorro, eu não tive nenhum medo dele, eu já fui lá brincar com ele, passar a mão nele. E ali eu comecei a sair com ele. Aí tinha outro corredorzinho lá em casa. Baruch! Baruch, aqui! Aí tinha outro portãozinho lá em casa. Atenção, senta. Fica. Aí tinha outro portãozinho lá em casa de um corredor. Aí a gente colocou ele nesse corredor. Aí ele embaixo, cravando os dentes no portão e tentando arrancar o portão com os dentes. Eu falei, que cachorro é esse? Aí eu saía com ele. Aí eu descobri que ele gostava de morder. Principalmente morder outros dogs. Esse já quase matou 3 pitbull em um confronto. Eu era mais jovem.
eu tinha menos maturidade, então naquela época eu colocava dog para brigar. Saiu muito pitbull, era uma época que saiu muito pitbull, e os caras, todo mundo botando os pitbull para brigar, e eu preocupado de ter o cachorro e ser atacado por um pitbull, tanto ele como a Doberman. E eu treinava ele com um pneu gigante, não era nem com pneu pequeno, era pneu de carro mesmo. E o cachorro mordia o pneu do carro e queria arrancar o pneu do carro de onde ele estava preso. Ele ficava em pé, e eu, para testar o dog e deixar ele preparado para um possível confronto, porque muita gente deixava pitbull solto, fingia que estava brincando com o cachorro, mas já estava deixando solto para atacar o outro. Então tinha muito isso naquela época, pessoas despreparadas querendo criar pitbull, mas no contexto da briga mesmo. Tem apartamento, os caras estavam criando, pessoas sem nenhuma condição psicológica para ter nenhum chihuahua e criando pitbull. Então eu queria ter um cachorro preparado para poder no mínimo se defender, né? Porque a gente tinha tudo aquela noção, não, ninguém vence pitbull não, pitbull que é o bichão. Mas aí eu ganhei esse box, falei, eu tenho esse box, orei, apareceu lá em casa, é esse aqui que eu vou criar, enfim. Então, para deixar ele preparado, eu fui colocando ele para ter alguns confrontos. E ele, nesse confronto, já quase matou 3 pitbull. Na realidade, não foi muitas vezes que eu coloquei ele uma vez. Aí quando eu percebi que ele era bom de briga, eu já não coloquei mais, mas eu ficava sempre esperto, né? Não, na realidade eu coloquei outra vez. Coloquei 2 vezes ele para brigar, mas as outras vezes aconteceu, né? Tem outro vídeo explicando, mas você tá chegando agora, eu vou dar só uma resumida aqui, né? Um outro amigo meu é esse próprio Fernando, que levou o cachorro, ele tinha outro pitbull mais jovem. E esse Fernando que me deu esse cachorro, achou ele na rua. Eu pensei, o cara achou na rua, trouxe aqui, né? Eu não tive medo do cachorro. Depois que eu fui ver esse comportamento dele mordendo. Realmente é um cachorro que gosta de morder. E se ele pegar gosto, onde ele estiver mordendo ali, já era. Seja figurante, seja uma pessoa, seja outro dog, seja o que for. E como o Baruch nunca tinha mordido outro cachorro, então ele não sabia, entre aspas, o que ele estava perdendo, né? Enfim. Aí esse pitbull subiu no Baruch. Como que... Senta! Fez um barulho ali, você viu? Fez um barulho e já... Olha lá, já tá na guarda lá, vendo o que tá acontecendo ali. Aí esse pitbull subiu no Baruch como tipo para cruzar, mas ali é o cachorro mostrando dominância. Quando o macho sobe no outro é dominância, não é relação homoafetiva. Não é a relação nesse contexto, é uma relação de dominância, ainda que no outro também seja de dominância, porque Deus não fez o homem para se relacionar sexualmente com outro homem, nem mulher com mulher. Então é a relação de dominância. O cachorro sobe ali em cima do macho, mostrando que ele é o dominante. E eu pedi pro Fernando tirar o cachorro de cima do meu. Meu cachorro estava amarrado, estava fazendo umas paralelas. E ele falou que o cachorro dele, quando segurava daquele jeito, não soltava. Eu falei, solta não, Fernando? Ele, solta não. Eu desamarrei o meu box de onde estava preso. E eu falei, pega, negão. Era o nome dele. E eu nem tinha ensinado essas coisas, ele já sabia. Como eu falei, ele já era adestrado. Aquele cachorro sabia até fazer mais coisas. Eu que não sabia o comando e como despertar os outros tipos de comportamento do dog em outras questões. Eu falei, pega, negão. E ele virou, do jeito que ele virou, ele já foi devastando aquele pitbull. E ele ficou por cima do pitbull ali, o pitbull embaixo, ele em cima do pitbull. E esse Fernando, tira seu cachorro que vai matar o meu. Eu fiquei com desejo de falar assim, meu cachorro quando pega assim não solta mais não. Deu vontade de falar a mesma coisa que ele falou pra mim, mas ali eu tava começando a frequentar a igreja, eu tava começando a ler a Bíblia, orar. E eu lembrei de um texto que não deve se pagar na mesma moeda, e eu fui e tirei o cachorro. E aí eu morava com minha mãe na época, minha mãe não estava gostando de ter 2 cachorros em casa, né, muito trabalho, aquela coisa toda, e ela que cuidava mais dessa parte da limpeza e tudo, então aí eu dei esse cachorro para uma tia minha, essa tia minha deu para esse tio meu, onde eu tô morando aqui mais próximo, e disse que ele se soltou daqui. Aí disse que uns pessoal aí tinha um pitbull e soltou para bater nele. Deve ter imaginado, box, o meu é pitbull, vai matar esse box. Aí disse que soltaram esse pitbull pra cima desse box. Disse que esse box, esse meu box, quase matou esse pitbull, que pra tirar o box de cima dele, teve que dar uma paulada nele. Deram uma paulada nesse box meu pra poder soltá-lo. E realmente eu sabia que era dessa maneira, porque a vez que eu coloquei ele pra brigar,
O rapaz, ele tinha um pitbull que subia, escalava a parede de 5, 6 metros. Eu falei assim, quer botar pra dar um treino? Porque se você deixar coisa rápida ali e subir essa parada, não machuca tanto o cachorro não. Mas eu não faço mais isso não. Mas hoje eu tenho um manejo pro meu dog se defender. Enfim. Aí o dog dele não quis, né? O dog dele virou de coque e o meu subiu na posição de dominância, como que cruza. Aí eu falei, não, seu cachorro não quer brigar não, deixa pra lá. E no outro dia, eu tava com o meu box e esse rapaz, mais uns 3 rapazes, começou a me gritar, né? Que ele chegou e falando, você falou que meu cachorro apanhou pro seu e tal. Que eu comentei com o Fernando, né? Não sei se o Fernando comentou com outras pessoas. Dessa situação que o pitbull dele não quis brigar. Eu não falei nem que apanhou, que não quis. Eu falei, não, eu falei a verdade, que seu cachorro não quis brigar. Eu falei, você quer colocar agora de novo? Ele falou que queria. Nós fomos para um lugar mais deserto, né? Para não chamar muita atenção, não causar polêmica. E ali soltamos os cachorros para brigar. O meu pitbull segurou na cara dele, no focinho dele, que é o ataque do boxe, geralmente é no focinho. É da origem dele, primitiva dele, no combate, atacar o focinho e imobilizar, né? Até onde o outro não pode mais revidar. E começou ali a matar aquele pitbull. Eu acho que estava até asfixiando o dog. O dog dele em pé, eles começaram a briga no alto. Ele tentou morder o negão na bochecha, não encaixou a mordida. E o meu dog desviou, encaixou a mordida na cara dele. Aí ele sentou e esse box segurando a cara dele, aí ele deitou e o meu box por cima segurando ali. E eu falei, tá matando o seu cachorro. E esse rapaz ficou desesperado porque o cachorro não era dele, era do padrasto dele. Aí eu dei o comando para ele soltar, ele não soltou. Ele não soltou, ele ficou segurando. Aí esse rapaz falou para me torcer a pata do meu cachorro. Então, como eu imaginei que ele entendia de briga, né? Até pela posição de iniciar a briga, ele subiu no cachorro como se fosse montando no cavalo e ficou atiçando ali pelo pescoço. Aí eu vi e fiz a mesma coisa com o meu, né, do jeito que ele estava fazendo. Mas eu não entendia nada de briga de cachorro e nem entendo. Meu negócio é manejo de guarda e proteção, não entendo mesmo de briga de cachorro. Aí ele falou, torce a pata. Aí eu comecei a torcer a pata do meu cachorro para ver se ele abria a boca. Ele ficou chorando e me olhando e segurando a mordida e não soltou. E não soltou. Tipo, eu fiquei imaginando assim, quando ele me olhou, você é meu amigo ou você é meu inimigo? Você tá... Entende? Eu torcendo a pata dele e ele segurando a mordida, ele chorando ali, olhou pra mim assim, tipo assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei, não, você tá querendo quebrar a pata do meu cachorro? Aí eu pensei, como é que eu vou soltar? E o rapaz desesperado. Aí eu falei, eu vou fazer aqui uma alavanca, onde eu aprendi na própria experiência. Aí eu peguei um pedaço de pau, botei na boca dele e fui forçando e dando comando para ele soltar e ele não querendo abrir a boca. Ele não querendo soltar. Eu imagino que ele sabia que se ele soltasse o outro pegava ele. Aí eu falei, é o seguinte, eu vou fazer a alavanca, quando o meu abrir a boca eu puxo o meu, você puxa o seu. Não deixe o seu cachorro morder o meu. Porque eu tô querendo ajudar o rapaz, né? E ele usar de má fé. E eu deixei assim, para ele entender, se o seu cachorro morder o meu, quem vai apanhar aqui é você, meu. Entendendo? Se fosse o contrário, ele não ia fazer aquilo. Ele ia deixar o cachorro dele matando o meu. Mas eu gosto de dog, independente da raça, se é meu. Então eu não queria que o outro mesmo se machucasse. Como eu não queria que o meu cachorro se machucasse, eu queria que se encaixasse a mordida, alguém separasse. Seja ambos os lados. Então eu imaginei o cachorro dele como o meu. Fiz a alavanca com muito custo mesmo. O meu box abriu a boca, eu puxei, soltou, ele puxou o dog dele. E o dog dele não quis vir mais pro combate. Então... ele é um dog que ele gosta de morder, ele gosta da guarda, ele gosta da proteção, mas infelizmente aí pela má informação, pelo antimanejo, né, e por maus criadores, o dog ele tem perdido a sua função, a qual esse canal tem resgatado com as informações que estão tanto nesse vídeo como nos outros. Fique com Deus e boa meditação, mais uma vez, das coisas de dog e das coisas do alto. Baruque, livre! Senta. Livre.